pessoal, Ângelo Primo junto com vocês para resolver questões de raciocínio lógico do concurso INSS 2022. Qual é o tema de hoje? Reconhecimento e classificação das proposições compostas, proposições simples e tudo mais. Legal? Lembra que nós falamos lá? Depois da teoria reforçada, vamos lá resolver as questões possíveis. Lembra? Nós fizemos uma discussão, nós fizemos um quadro, uma abertura, que era exatamente isso, trabalhar com as questões que caem com frequência, trabalhar com as questões que ainda não caíram, aquelas que caem com frequência, vamos dar uma outra visão possível, porcentagem, que é um assunto arroz de festa, como diz por aí. Então, exatamente esse nosso trabalho. Nós pegamos uma das questões de 2016 e desenvolvemos o tema em cima dela e vamos indo aí no caso. Né? Quando esgotar essa prova 2016, aí pegamos as outras e fazemos a mesma coisa. Né? Então, a nossa referência são as questões que já apareceram, as que faltam aparecer ainda, né? E vamos resolvendo as questões evoluindo, imaginando o que pode ou não aparecer. E o tema de hoje é correspondente a uma questão de 2016, que era o reconhecimento, né? Se era ou não uma proposição. Legal? Então nós começamos com essa e depois temos outras que fornecem outras propostas para nós dentro desse nosso tema, ok? Vamos lá então para ver o que acontece. Questãozinha então de 2016. Estamos aqui para a gente poder trabalhar, né, esse nosso elemento aí de lógica. Vamos lá? Vamos lembrar dela. O que ela falava, né? Julgue os itens a seguir, que eram os vários itens, relativos a raciocínio lógico e operações com conjuntos. E essa vinha da seguinte forma, né? A sentença: Bruna, acesse a internet e verifique a data da aposentadoria do senhor Carlos, é uma proposição composta que pode ser escrito na forma P e Q, né? Esse circunflexo é o sinal do conectivo E, da conjunção, legal? Então, esse tipo de questão é clássico, né, em termos de Sebrasp e CESP, que eles querem que você, né, identifique se é ou não uma proposição e se ela pode ser escrita de determinada forma. E aí, o que eu sugiro para você? Eu sugiro uma análise passo a passo, porque quando ele fala a respeito dessa questãozinha, né, no caso, o que está acontecendo? Ele pede para você, voltando aqui para o enunciado, né, três coisas, é isso que é importante. Proposição é uma coisa, né, composta é outra, né, e a forma de ser escrita. Então, essa questão aqui, ela está analisando três aspectos, né, das proposições. Primeiro, se é. Segundo, como classificar. E terceiro, se eu posso escrever dessa maneira. Logo, nós temos aí três perguntas que, para o item ser dado como certo, as três partes aí devem ser verdadeiras. Então, se uma das partes falhou, não adianta avançar, porque uma coisa depende da outra. Então, primeiro, nós vamos analisar se é proposição, né? Segundo, se for proposição, se é simples ou composta. E terceiro, se ela for composta, aí nós vamos o quê? Verificar se pode ser escrito na linguagem, né, dos símbolos aí, no caso, a linguagem matemática, como alguns gostam de falar, se está correto. Então, são três perguntas, isso é importante. São três perguntas na realidade. É proposição? Sim ou não? Simples ou composta? Sim ou não? Pode ser escrito dessa forma? Sim ou não? Então, se for sim, 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 o item está certo. Se aparecer um não no meio do caminho, já está errado. Então, a primeira coisa é o seguinte: isso é uma proposição, né? Por quê? Essa primeira parte é uma proposição. Então, vamos lá. Será que é uma proposição isso daí? Não sei. Então, quais são os tipos de frase que podem ser proposição, né?
ou melhor, as que não podem ser, né? Interrogativa, exclamativa, imperativa, né? Nominal, que são aquelas sem verbos, né? As autogeradas também, chamadas de paradoxais, não é isso? Sentenças abertas, essas daí não podem ser classificadas como proposição, né? Então, quando ele fala, né, essa frase, essa sentença é uma proposição, a primeira coisa que você vai verificar é isso daí. E nós temos aqui, né, duas coisas: Bruna Sessi, que ele está mandando, né, e do senhor Carlos, exclamação. Então, nós temos aqui uma exclamativa e imperativa, né, misturadas aí no caso. Bruna, acesse a internet, verifique. Então, nós temos as duas situações. Com isso, já barra a definição de proposição. Não é uma proposição. Se não é proposição, né? É proposição? Não. Se não é proposição, não adianta você querer classificar como simples, composta, categórica, né? Deu para entender o esquema? É muito comum essa análise feita nas provas do Sebrasp, né? Eles gostam de colocar a prova exatamente isso. Um item cobra três coisas, três aspectos da proposição. Se é, né, como que ela é classificada e como ela pode ser escrita. Então, é assim, são três pedacinhos. Vai analisando. Passou pelo primeiro, penso no segundo, passou pelo segundo, penso no terceiro. Portanto, é uma proposição composta, né, que pode ser escrita, né, dessa forma? Não, porque não é nem proposição, né? Já parou por aqui mesmo. Então a afirmação dele está o quê? Errada, né? Isso daí é importante, né, no caso, para você entender o que é o Sebrasp, como trabalhar o Sebrasp. As outras não cobram o que é proposição, definição dela, não cobra classificação, isso é uma verdade, né? As outras, assim, aquelas que você normalmente está mais habituado a fazer. Mas tem organizadoras aí, no caso, que cobram muito esse aspecto, no caso, né? Então, tudo depende, assim, né, da região que você está acostumado a fazer prova. Normalmente, aí no caso, né, VUNESP não entra nesse aspecto, Carlos Chagas, né, FGV não. Agora, tem o Sebrasp, né, tem a OCP, a OC, né, que eu brinco com a OCP lá no caso, né, Quadrix, certo? E eles gostam disso daí. É mais comum do que a gente consegue imaginar, que a gente fica limitado a uma determinada região, né, do Brasil que você faz. Uns já viram de outras organizadoras, alguns nunca viram. Por isso tem que se acostumar bem com o Sebrasp. Isso daí foi da última prova, perfeito? O que eles podem fazer? O que eles podem cobrar da gente nessa prova agora, aí no caso? Cobrar da gente não, cobrar de você, porque eu não vou fazer a prova, né? Então, você tem que se preparar bem para isso que eu estou aqui para te, né, orientar. Legal? Vamos ver uma outra variação aí no caso, para esse tipo de questão. Isso é uma prova de 2022, né? Dentro desse tema aí no caso, e basicamente você vai perceber que ele segue a mesma linha, né? 2022, Petrobras. Acerca de lógica matemática, julgue o item a seguir. A frase saia daqui é uma proposição simples. Legal? Então, saia daqui é uma proposição simples. Então, de novo, né, eu vou observar esses dois aspectos aí no caso. Primeiro, é proposição, e segundo, se for simples. Legal? Então, aí no caso, nós temos que analisar essas duas coisas. Mas primeiro eu penso se é proposição. Se não for proposição, né, no caso, nem adianta pensar na segunda parte. Vamos analisar aí, no caso, nessa situação, né? Saia daqui. Então, é uma sentença o quê? Exclamativa. Se é exclamativa, já não passou pela definição, né, inicial de proposição. Lembrando que para ser proposição, tem que satisfazer as duas situações. Uma sentença afirmativa da língua portuguesa que pode ser julgada, né, verdadeira ou falsa, seguindo os três princípios principais de Aristóteles, né? Essa é a ideia de proposição. Então, quando ele fala saia daqui, é uma sentença exclamativa. E a exclamativa, né, está nesse meio aí, no caso,
que não funciona para nós aí como, né, uma proposição. Legal? Então, a primeira parte é proposição? Não. Então, se já não é proposição, não adianta querer classificar como simples, composta e assim por diante, né? Deu para entender? É bem passo a passo. É uma proposição composta que pode ser escrita. São 3 perguntinhas que tem aí no caso. Na hora que você se acostuma com isso, você bate os olhos, isso daí é questão de 1 minuto, vai, né, para você resolver. Mas precisa ter essa visão no caso. Legal? Muito bem. E a partir daí, então, né, eu já percebi, né? A frase saia daqui é uma proposição simples? Não, não é nem proposição, né? Então, não adianta nem querer classificá-la aí no caso, né, como simples, composta e assim por diante. Então, são 3 fatias, aqui foram 2 fatias. Se você, né, falar que a primeira parte é verdadeira, pensa na segunda. Se já falar que ela é falsa, esquece no caso, né? Então, é muito comum, você pode ver, né, de nossa prova 2016, essa 2022, Petrobras, ela segue a mesma linha. Ela não está muito preocupada com isso daí, não, né? A partir do momento que o pessoal sabe o conceito, para ela tá bom. E essa parte, né, do conceito, normalmente, a grande maioria, passa batido. Então tem que tomar cuidado com isso, ok? Será que nós temos mais alguma coisa aí nessa situação? Vamos ver. Questão BNB 2018, né? Julgue o item que se segue a respeito de lógica proposicional. A sentença: é justo que toda a população do país seja penalizada pelos erros de seus dirigentes? É uma proposição lógica composta, né? Mesma coisa. Então, ele está perguntando para nós se isso daí, né, se isso, né, a sentença é uma proposição. Ele sempre começa assim, né? A frase, a sentença é uma proposição, diferentemente de ele começar falando que é proposição. Se ele falar que é proposição, já está valendo, né? Agora aqui não, né? Ele fala a frase, a sentença é uma proposição, então ele está pedindo para você analisar essa frase, essa sentença inicialmente, né? É justo que toda a população do país seja penalizada pelos erros dos dirigentes? Olha só o que eu tenho aqui. É uma interrogativa. Se é interrogativa, não é a frase que pode ser utilizada para definir uma proposição. Lembra? Interrogativa, exclamativa, imperativa, nominal, quer dizer sem verbo, autogerada também, né? Chamada de paradoxal. As sentenças abertas não são classificadas como sendo o quê? Proposições. Então, se a primeira parte não funcionou, não adianta querer, né, classificar. A classificação é depois. É proposição? Sim. Aí você vê que tipo, né? Ela é composta, ela é simples, ela é categórica, né? Aí você tem toda essa parte aí da classificação. Então, veja, é um tipo de pergunta comum, né? Aparece demais, você percebeu aí em vários momentos, né? Vários tipos de concurso, e, de certa forma, ele não está muito preocupado aí com grandes questões extensas, né? No caso. Então, focar o conceito. É você saber o que é proposição, né? No caso, como é que eu defino a proposição, depois como eu classifico, depois como é que eu represento. Existe uma ordem, né? O pessoal acha que não, que estuda de qualquer forma, por isso que eu falei para você que quando chegar na parte da teoria, nós vamos melhorar, né, aquele edital lá, no caso, colocar numa outra ordem, para você ter muita eficiência na sua resolução, ok? Portanto, né, essa afirmativa assertiva lá que ele faz, aí no caso, é errada, né? Quer dizer, a proposição aí no caso, né, o que ele está afirmando é falso, portanto o item está errado. Legal? Então, isso daí é um tema que você percebeu muito comum, tá certo? Isso daí está lá no nosso material da teoria, tá certo? A hora que você começar a estudar a teoria, você vai perceber lá que nós temos que fazer essa discussão
para esse tipo de concurso, né? Então, o INSS 2022, nesse caso lá, realmente ele precisa, né, desses conceitos, como nós vimos as questões aí, ok? Então, o nosso curso dito de exercício será sempre assim, uma questão que já foi de prova e o que nós podemos evoluir sobre ela. Se ela nunca apareceu, temos novidades. Se já apareceu, o que nós podemos evoluir pensando no próximo concurso aí no caso. Por isso que eu, você e o JC, né, no caso aí, YouTube, vamos formar aquela parceria forte, sempre, como eu falo, para chegar lá e você não ter problema, o raciocínio lógico não ser problema para você na prova, né? Vai se preocupar com as outras coisas, menos com o raciocínio lógico, tá certo? E eu, então, Ângelo Primo, estou me despedindo agora. Voltaremos, porque tem bastante questões aí para resolver, muitos assuntos aí para a gente conversar, e vai me seguindo aí, né, no caso, acompanhando. O ideal é seguir a ordem que nós estamos fazendo, porque é uma ordem aí feita para deixar a coisa eficiente, tá bom? É isso aí. Ângelo Primo se despedindo, um abraço e, por enquanto, eu falo tchau.